Você sabe quem é o maior construtor do Brasil? Será que é a Odebrecht? Será que é a Camargo Correia? Será que é a MRV? Não, não. O maior construtor do Brasil é o governo federal. Meu nome é Ian, eu sou consultor na área de licitações e essa é a AGR Consult. Nós ajudamos pequenas empresas privadas a participar de licitações. Só em 2024 já ajudamos os nossos clientes a ganhar mais de 50 milhões de reais em contratos. Isso te interessa? Visite o nosso site. Não importa o seu negócio, o governo contrata de tudo. Não importa o seu produto, o governo contrata o tempo todo. São inúmeras possibilidades, o governo contrata em larga escala. O governo constrói de maneira direta, onde ele contrata a mão de obra, compra os materiais, faz a gestão da obra e executa a obra como um todo. É muito comum as Forças Armadas fazerem isso, mas o governo normalmente contrata a gestão indireta, quando ele empreita para uma empreiteira parte da obra. Então, por exemplo, o governo vai construir um hospital, ele vai empreitar para que uma empreiteira faça a parte de construção, mas para uma outra empresa fazer a parte de imobiliário, por exemplo. Então, por isso que se chama de gestão indireta. O governo está gerindo o global, o todo, mas não coisas específicas como construção, como mobiliário, como fornecimento de internet. Isso é terceirizado para outras empresas. E para esse tipo de contratação, o governo faz alguns tipos de contratos diferentes, como o chamado preço global, onde o contratado arca com o ônus e o bônus do valor previsto do contrato, tendo menos variações, menos aditivos. O preço unitário, onde o governo paga a realidade do que é executado. Então, se uma parede varia conforme o que está na planilha, o governo vai pagar exatamente o que foi executado. E existem as empreitadas integrais, onde o governo vai pagar com a chave na mão. O executor vai executar a obra inteira e só vai receber depois que o empreendimento está entregue. Para você que é pequeno, eu recomendo sempre que trabalhe com contratos de preço unitário, porque vai ter menos risco para ambas as partes, seja para o governo ou seja para você, executor. Segundo o site da revista Veja, o governo federal gastou 114 bilhões de reais em obras no ano passado. O governo constrói de tudo. Tudo que você imaginar o governo constrói. Desde prédios, casas, hospitais, escolas, estradas, ruas, esgotos, pavimentação, infraestrutura. O governo constrói tudo o que é possível. O governo também faz obras que você nem imagina, como por exemplo o governo compra equipamento de energia solar. O governo constrói indústrias inteiras de energia solar. O governo compra equipamentos de ar-condicionado, o governo compra geradores, o governo faz obras de engenharia que você nem imagina. Então, a gente pode dizer facilmente que quem mais constrói no Brasil é o governo. O governo faz obras que a iniciativa privada não teria condições nenhuma de fazer. Agora vamos trazer para a nossa realidade. Digamos que você tem uma empresa da área de construção, você atua com reformas, você é um pequeno construtor. O governo tem uma demanda infinita de serviços a contratar com a sua empresa, desde reforma de órgãos públicos, reformas de escolas, pequenas obras, pequenas pavimentações. As pequenas empresas são quem mais presta serviço para o governo. Agora, digamos que você tem uma empresa de construção, mas não necessariamente apenas de edificação e reforma. O governo vai contratar, por exemplo, reforma de instalações elétricas, vai contratar instalação de geradores, vai contratar instalação, fornecimento de equipamentos de ar-condicionado. Como eu disse antes, o pequeno construtor é aquele que mais presta serviço para o governo. Agora vamos falar especificamente sobre energia solar. Ultimamente eu tenho olhado muito esse ramo para prestar serviço aos meus clientes. Em média, eu vejo todos os dias a contratação com 10 editais diferentes de energia solar. Os órgãos públicos querem economizar energia
Então está havendo uma forte modernização nesses órgãos, desde prefeituras, escolas, órgãos federais, todos eles estão contratando sistemas de geração de energia solar. Então está aí uma grande oportunidade para você que é um pequeno construtor, seja você necessariamente da área de elétrica ou até um generalista. A energia solar é uma demanda constante e crescente para o governo. Agora, se o seu ramo, por exemplo, é ar-condicionado, nós vivemos em um país muito quente, o governo contrata ar-condicionado o tempo inteiro. A demanda de ar-condicionado no Brasil só cresce. Eu me lembro quando eu era criança, escolas públicas não tinham ar-condicionado. Hoje em dia é muito comum que escolas públicas tenham ar-condicionado, mesmo na sala de aula para os alunos. Hospitais, mesmo hospitais públicos hoje, estão contratando ar-condicionado. Está aí também uma boa dica para você que é pequeno construtor prestar serviço para o governo. Uma outra demanda que os governos têm muito grande é de serviços de pavimentação. Seja governo federal, prefeituras ou governo estadual, eles contratam muito esse serviço. Seja para manutenção das estradas antigas ou para construção de novas estradas, novas ruas. E atrelado a esses serviços, normalmente são contratados serviços de arte corrente, são serviços de drenagem. Agora, mesmo os empreendimentos privados que a gente vê na rua, por exemplo, a construção de um edifício para moradias, parte desse edifício é financiado pelo governo. Então, mesmo aquele ente privado, aqui no Brasil, sim, ele é um prestador de serviço para o governo. Quando você vê aquele prédio enorme que está sendo construído na sua rua, mas tem uma placa do governo, por quê? Ele é financiado pela Caixa Econômica, que, por sua vez, utiliza o FGTS para financiar empreendimentos imobiliários. E por fim, vamos falar do Minha Casa Minha Vida, o famoso Minha Casa Minha Vida. Ele tem 3 faixas. A faixa 1, que é a qual o governo praticamente doa os imóveis para a população, a população ela paga um pouquinho só desse imóvel. A faixa 2, que tem muito subsídio por parte do governo, por parte do financiamento para quem está comprando. Então ele é destinado às classes mais baixas, mas ela está comprando imóvel. E por fim a faixa 3, que é para incorporação imobiliária, ela quase que não tem subsídios e são imóveis um pouco maiores, de melhor qualidade, são destinados à incorporação imobiliária. Mas lembre-se, todos esses são financiados pelo FGTS, ou seja, no fim das contas são obras públicas. Se você quer saber um pouco mais sobre licitações, você pode comprar o nosso e-book pelo valor simbólico de R$ 19,90. O link do produto está na descrição.